pesquisa também indicou que a violência segue como o principal problema apontado pelos brasileiros. O tema aparece à frente de outros aspectos no país. No levantamento, enquanto 27% dos entrevistados veem a violência como o principal problema no Brasil, a corrupção aparece em segundo lugar com 19% das menções. Seguida de problemas sociais, com 16%, saúde, com 14%. Economia aparece com 9% e educação, com 7%. Isabel Mega, conosco novamente. Isabel, 2 temas, então, que serão peça-chave nessa eleição. Economia, do qual a gente já se debruçou, e segurança pública. O governo não conseguiu ainda uma marca para a segurança, tenta avançar para propagar, né, ações que já foram aprovadas no Congresso Nacional. Eu estou falando do PL antifacção, do debate sobre a PEC da segurança pública, mas que chegaram, Isabel, a sensação que fica até mesmo dentro do governo um pouco tarde e não foram ainda absorvidas pela população como pautas encampadas pelo governo. Ainda é um tema muito relacionado à direita, portanto, um ponto de dificuldade para o presidente nessa eleição. E a gente tem outros pontos que podem ser explorados também pela direita nesse momento, Tainá. Por exemplo, o escândalo do Master, que sim, respinga para um lado e respinga para o outro. Aquele efeito que ainda não é possível medir de como que vai ser o alcance para a classe política, porque pode ter implicações para ambos os lados. Mas é interessante que fontes do próprio governo Lula entendem que essa avaliação que a Genial Quest traz, ela tem por trás também uma percepção do brasileiro está colando essa crise do Master, os escândalos com fraudes do INSS também na gestão do presidente Lula. Isso vem sendo trabalhado bastante pela direita, né? Vamos lembrar o que foi a CPMI do INSS, que teve um palco muito grande para a direita, apesar da rejeição do relatório, em que eles sugeriram, inclusive, a prisão do filho do presidente Lula, o Lulinha, e vários pedidos de indiciamentos também, mirando bastante o governo Lula. Aí a base aliada foi lá e produziu um relatório mirando o que foi a gestão Jair Bolsonaro. Então, essa questão está muito atrelada àquela percepção de corrupção que a direita gosta muito de trabalhar nas campanhas para atrelar esses esquemas ao Partido dos Trabalhadores. E aí a gente entra no campo da segurança pública, que é importante também, Tainá. A direita surfa melhor quando vai trabalhando essa pauta da segurança pública, consegue ter mais assertividade. Eu vou lembrar o que aconteceu no ano passado com a operação no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, e que os institutos que mapearam depois a percepção da população no estado, mapearam uma aceitação daquilo que foi produzido pelo governador Cláudio Castro, um expoente do bolsonarismo, do PL, agora é ex-governador. Então é só um exemplo para a gente pincelar como é que é essa percepção das práticas da direita no quesito segurança pública junto a uma parcela significativa da população. Esse é um gargalo a ser explorado, a ser demonstrado como um desafio para a esquerda, porque até aqui o governo Lula não conseguiu trazer essa marca. O que a gente percebeu de movimentação do governo Lula, principalmente do fim do ano passado para cá? Um discurso muito enfático de combate ao feminicídio, tentando unir todos os poderes em relação a medidas de combate ao feminicídio. O presidente Lula também tem voltado a falar sobre a necessidade de aprovação da PEC da segurança pública, que está lá no Senado, assunto que não tem muita gente falando no momento, ficou meio em stand-by, mas está lá no Senado, e condicionando a promulgação da PEC para que ele possa anunciar o Ministério da Segurança Pública. Muita gente analisando que é um assunto que ficaria para 2027 se Lula vencesse mais uma vez as eleições. Então, eles vão tentando trabalhar esses dados em relação à segurança pública, mas ainda com uma certa dificuldade. E isso está atrelado também a essa percepção da população e também é um dos pontos que, nesse momento, ajuda mais a direita do que a esquerda.
Obrigada, Isabel. Vamos trazer as informações completas agora de como esse levantamento foi feito. Uma pesquisa que ouviu 2.004 eleitores entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral.